Oi, gente, boa noite. Sistema reprodutor masculino. Sobre o sistema reprodutor masculino, ele tem. Não é difícil, vocês vão ver. Porém, a gente tem que entender os conceitos e as estruturas. O sistema reprodutor masculino, ele é composto pelo pênis, ele é composto pelo epidídimo, pelo escroto, pelo testículo. Peraí que eu vou falar em ordem. Ele é composto pelo testículo, pelo pênis e pelo escroto. Aí a gente tem as vias espermáticas e a gente tem as glândulas anexas. As nossas vias espermáticas é o epidídimo, é o ducto deferente. Agora, nossas glândulas anexas vai ser a nossa próstata, vai ser a nossa vesícula seminal, vai ser nossas glândulas bulboretrais, né? E a gente precisa entender o que cada um vai ser responsável pelo sistema reprodutor masculino em relação à produção do espermatozoide, né? A nossa espermatogênese, né? O testículo, ele vai ser constituído... enchi minha calça, peraí. Enfim, o testículo, ele que vai produzir... na verdade, o testículo dentro uma região dele vai ter os túbulos seminíferos, e esses túbulos seminíferos que vão produzir o espermatozoide, que vai produzir o hormônio, a testosterona. Aí a gente tem o escroto. O escroto é redundante, tá? Você chamar de bolsa escrotal, porque escroto já significa bolsa, tá? Então, ou você chama de bolsa, ou você fala escroto. Mas o escroto, ele é uma bolsa. Ele é uma bolsa que vai guardar o testículo. E porque, devido à sua anatomia em si, o que acontece? Vai manter uma temperatura ideal para a produção do espermatozoide, para a espermatogênese em si. Aí a gente tem o epidídimo, né, que vai ser a região onde o espermatozoide ele vai sofrer a sua maturação, ou seja, o espermatozoide vai se desenvolver, vai ganhar seu flagelo, né, para sua movimentação. E a gente tem os ductos deferentes, né, que é o caminho onde o espermatozoide também vai passar. E o ducto deferente, ele vai ficar entre o testículo e entre o epidídimo, né? E a gente tem a uretra, que já vai ser o canal para ejaculação e o canal para eliminação da urina. Ah, esqueci. Isso em relação às vias espermáticas, né? Em relação às glândulas anexas, a gente tem a próstata, que nem eu havia falado. A próstata, ela vai produzir um líquido seminal. Esse líquido seminal, uma parte dele é produzida pela próstata e a outra parte é produzida pela vesícula seminal. E esse líquido seminal, ele ajuda a nutrir e a proteger os espermatozoides, né? A outra parte desse líquido seminal vai ser produzida pela vesícula seminal, que eu havia falado, só que a vesícula seminal, ela vai secretar nesse líquido uma grande quantidade de frutose, que também vai ser responsável para nutrir, assim, o espermatozoide, né? E a gente tem as glândulas bulboretrais, que essas glândulas bulboretrais, elas são glândulas que elas vão produzir um muco, e esse muco ele vai limpar a uretra para ejaculação, além de manter o pH da uretra, além de produzir também um líquido que se chama líquido bulboretral, que mantém o pH da uretra ideal também para ejaculação. O Mário, quando nas aulas assim, a gente não aprendeu o caminho certo que o espermatozoide passa até ele ser ejaculado, né? Porém, o Mário falou na aula pra mim que uma vez já caiu uma questão sobre isso. Então, eu vou falar o caminho aqui, e é um caminho extenso, tá? Mas vamos lá. A gente tem o testículo, que é onde o espermatozoide vai ser produzido, em específico nos túbulos seminíferos dentro do testículo, né? Então, houve a produção do testículo, ele vai para uma rede testicular, ou se não, talvez vocês tenham estudado aí como rede testes, na verdade, rede testes, tá? É o nome, eu acho que provavelmente deve ser em latim,
rede testes ou se não rede testicular. Então, ele sai do testículo, vai sair dos túbulos seminíferos e vai para essa rede testicular. Da rede testicular, ele vai para os, não sei pronunciar isso, mas ele vai para os ductos eferentes, tá? Eles vão para o ductolos, D-U-C-T-O-L-O-S, ductolos eferentes. Dos ductos eferentes, ele vai, ductos eferentes é diferente de ducto deferente, tá? Dos ductos, ele vai para o epidídimo. E a gente tem que o epidídimo, ele é dividido em partes, né? Tem a cabeça do epidídimo, tem o corpo do epidídimo e tem a cauda do epidídimo. Saiu do epidídimo, onde ele vai sofrer a sua maturação, onde ele recebe o seu flagelo, ele vai agora para o ducto deferente. E o ducto deferente também possui divisões, né? Partes dele que, de acordo onde... que o ducto deferente, ele é um tubozinho mesmo. Então, de acordo onde ele passa, ele vai recebendo um nome, né? Uma porção. As partes do ducto deferente. A gente tem a parte escrotal, que vai ficar localizada no escroto, no lado do escroto, né? É a porção inicial do ducto deferente, tá? Aí a gente vem saindo da parte escrotal, vai para a parte funicular, que na parte funicular já vai acompanhar o cordão espermático, tá? Ou se não, funículo espermático. Aí a gente tem a parte inguinal, que vai acompanhar o canal inguinal, é onde o ducto deferente ele fica mais suscetível a problemas para ter hérnias, né? Que a gente sabe que essa região do canal inguinal é muito comum ter a formação de hérnias, né? Hérnias tanto diretas quanto indiretas. A gente tem a parte pélvica, que fica na entrada da cavidade pélvica, tá? Percorrendo a parte posterior da bexiga. E a gente tem a ampola do ducto deferente, que é onde os espermatozoides eles são armazenados antes de serem enviados para o ducto ejaculatório. Então, a primeira parte que a gente tem é a parte escrotal, que fica próximo ao escroto. Segunda parte que a gente tem é a parte funicular, que fica próximo ao funículo espermático ou cordão espermático. A outra parte que a gente tem é a parte inguinal, né? Que fica perto do canal inguinal. A gente tem também a parte pélvica, que fica próxima à cavidade pélvica, né? Próxima à pelve em si. E a ampola do ducto deferente, que vai percorrer posteriormente a bexiga em si. A última porção que a gente tem é a ampola do ducto deferente. Então, saiu do epidídimo na cauda, vai para o ducto deferente, do ducto deferente vai para a tua ampola, da ampola vai para a vesícula seminal, onde na vesícula seminal vai ser produzida vai ser excretada a frutose, né? No líquido seminal. Saiu da vesícula seminal, vai pro ducto ejaculatório. E do ducto ejaculatório vai para a próstata, onde na próstata ele vai ser produzida a outra parte do líquido seminal. Vai depois para as glândulas bulboretrais, onde vai ser produzido um muco para lubrificar a uretra e vai ser produzido também um líquido bulboretral para preparar o pH da uretra para ejaculação. Depois das glândulas bulboretrais, ele vai para a uretra. E a uretra, a gente também tem porções da uretra, que a gente tem a uretra prostática, que fica próxima à próstata. A gente tem a uretra membranosa, que é meio que um caminho seguindo assim, descendo, logo terminando a próstata, sim, segue a uretra membranosa e, por fim, a uretra esponjosa, ou se não, uretra peniana. Uretra peniana porque vai estar direto no pênis, uretra esponjosa porque vai estar no corpo esponjoso do pênis, tá? Então, depois de ter ido para a uretra esponjosa, ou se não, uretra peniana, ele vai, por fim, sair no ósseo externo da uretra. Então, ele vai seguir todo esse caminho. Novamente, eu numerei, tá? E disso tudo que eu falei, ele vai até o 12º. Então, a gente tem primeiro os testículos, segundo a rede testicular, terceiro os ductolos eferentes.
A gente tem o epidídimo e suas porções, a gente tem o ducto deferente e suas porções, aí vem a ampola do ducto deferente, vem a vesícula seminal, vem o ducto ejaculatório, vem a próstata, vem as glândulas bulbouretrais, vem a uretra e, por fim, vem o ósseo externo da uretra. Aí a gente tem que estudar as estruturas, gravar onde fica a uretra, o que é a próstata, assim, onde fica e tudo mais. E uma coisa que sem dúvidas vai cair são as fáscias e camadas da genitália feminina, masculina, né? Do sistema reprodutor masculino. De início, gente, é tudo desenvolvido no abdômen. E depois do abdômen, de acordo com o desenvolvimento do embrião e tudo mais, vai descendo para a pelve. Da pelve até chegar na pelve em si, né? Na cavidade pélvica, né? Então, a gente vai ter estruturas, camadas e fáscias que vão ser correspondentes às fáscias e camadas da nossa cavidade abdominal. O que eu vou falar aqui, as camadas, as fáscias e tudo mais, vai ser do mais externo até o interno, até mais interno, tá? E vocês vão ver que eu vou falar algumas associações e é importante a gente gravar essas associações porque o Ebert falou que com certeza vai cair na prova, tá? Então, a gente tem a pele, isso que eu tô falando da região lá do pênis, do escroto, do testículo e tudo mais, tá, gente? Região realmente da genitália masculina. Então, a gente tem a pele, que vai ser correspondente à pele do abdômen. Depois, a gente vem a túnica, depois, abaixo da pele, vem a túnica dardos e o músculo dardos. A túnica dardos e o músculo dardos, eles serão correspondentes ao tecido subcutâneo da nossa cavidade abdominal. Depois a gente vem a fáscia espermática externa, que vai ser correspondente ao músculo oblíquo externo. Abaixo da fáscia espermática externa, a gente vai ter o músculo cremaster, tá? E esse músculo cremaster, ele é um músculo muito importante porque acontece. Lembra que eu falei que o escroto, a sua anatomia ajuda a manter a temperatura ideal para a espermatogênese? Então, porque o escroto vai possuir o músculo cremaster. E o músculo cremaster é importante pra gente porque é ele que vai puxar o escroto para cima e ele que vai fazer com que desça, né, relaxe o escroto, assim. Por quê? Porque quando tá muito frio e tudo mais, assim, o negócio encolhe. Vai ser justamente para manter uma temperatura, ser um ambiente meio que quente, assim, para a produção da espermatogênese. Se eu não me engano, o homem produz, acho que 200 milhões de espermatozoides antes mesmo da ejaculação. Então, o músculo cremaster vai ser responsável por isso. Aí, depois do músculo cremaster, a gente vem a face espermática interna, que vai ser correspondente ao músculo oblíquo interno. Por último, não por último, mas em relação da cavidade abdominal, que a gente está correspondendo assim, vem a túnica vaginal. A túnica vaginal, ela vai corresponder vai ser correspondente meio que ao abdômen em si, sabe? A última estrutura mesmo, a última camada que a gente tem mesmo é a túnica albugínea. Só que a túnica albugínea, ela não vem da cavidade abdominal, ela já vai ser produzida já lá na pelve e tudo mais mesmo. Aí, funículo espermático, eu acho que não é novidade para ninguém, mas o funículo espermático ele vai carregar estruturas, né, se eu não me engano, vem desde a cavidade abdominal até a cavidade pélvica, né? Vai ser chamado ou de funículo espermático ou de cordão espermático, vai passar dentro do canal inguinal. Que mais? Então, dentro do funículo espermático, a gente vai ter a face espermática interna, a face espermática externa, a gente vai ter o músculo cremaster, a gente vai ter a túnica vaginal, a gente vai ter o ducto deferente,
A gente vai ter também o plexo pampiniforme, tá, gente? O plexo pampiniforme, ele vão ser um conjunto de veias que meio que vão estar, como que diz, em volta. Eu acho que é em volta o nome. Peraí. O plexo pampiniforme vai ser meio que um conjunto, uma rede de veias que vai envolver a artéria testicular, tá? Vai envolver a artéria testicular, isso tudo dentro do funículo espermático. Artérias importantes para a gente que vai passar dentro desse funículo espermático vai ser a artéria testicular, vai ser, em relação às veias, vai passar o plexo pampiniforme, em relação aos nervos, vai passar 3 nervos, tá? Nessa região, que vai ser o nervo ilioinguinal, nervo genitofemoral e... na verdade são só 2 nervos. São 2 nervos, uma artéria e 2 veias. No caso, várias veias têm devido ao plexo pampiniforme, só que a outra veia é a veia testicular. Isso tudo passando dentro do funículo espermático, tá? Além tem vasos linfáticos também, só que não é tão importante pra gente agora. Lembra que eu falei em relação que existe os ductos deferentes e os ductos eferentes, que eles são diferentes, né? Os conceitos são diferentes. Então, porque os ductos deferentes, eles vão conduzir o espermatozoide até a próstata. E os ductos eferentes, eles vão conduzir o espermatozoide do testículo até o epidídimo. Então, primeiro vem os ductos eferentes, para depois vir os ductos deferentes, que nem eu havia falado lá no início do caminho do espermatozoide, né? A gente também tem os túbulos seminíferos, os contorcidos e os túbulos seminíferos retos, né? Os túbulos seminíferos contorcidos, lembrando que eles que produzem o espermatozoide, e os retos, eles são meio que são a via de condução do espermatozoide já produzido. Aí a gente tem alguns, como que fala? Eu sempre esqueço o nome. Condições clínicas, que eu vou chamar, eu sempre esqueço o nome. Mas enfim, a gente tem a criptorquidia congênita, ou se não, criptorquidia adquirida. Que eu já cheguei até a falar na nossa aula de embriologia do sistema genital, né? Mas é uma condição em que basicamente os testículos, né? Seja um ou ambos, eles não vão descer, eles vão continuar na cavidade pélvica, né? Eles não vão estar localizados na bolsa escrotal, né? Que nem eu havia falado, eles podem ou ficar na cavidade na cavidade abdominal. Eu falei que eles vão continuar na cavidade pélvica, se eu falei, eu errei. Eles vão continuar na cavidade abdominal, ou senão eles podem ficar contidos na região inguinal em si e não ir para a região pélvica, né, na cavidade pélvica. Se isso acontecer, a gente tem que fazer uma cirurgia, se eu não me engano, né? Eu acho que pra mim, na minha cabeça, tudo se resolve com cirurgia. Mas provavelmente tem que fazer uma cirurgia porque isso vai afetar a produção de testosterona. E essa condição também causa maior possibilidade de ter câncer. Então, é importante reverter essa situação. E se caso for bilateral, ou seja, se ambos os testículos continuarem na cavidade abdominal, ou se não na região inguinal ali, o homem pode ser infértil, né? Não vai produzir espermatozoide. Aí a gente tem outra coisa que a gente tem, é a torção testicular, que literalmente o testículo meio que ele vai dar uma volta assim, quando ele dá essa volta, ele vai torcer, ele vai meio que estar comprimindo o funículo espermático. E quando isso acontece, há o bloqueio do fluxo sanguíneo e vai ter uma dor intensa, vai causar uma dor intensa. Se você não tratar rapidamente isso, se você está bloqueando o fluxo sanguíneo, você está tendo uma isquemia. Então, se você não tratar isso, o homem pode perder um dos seus testículos, né?
Isso normalmente, essa situação de torção testicular, gente, acontece em traumas, tá? Aí a gente tem a hidrocele e a varicocele, que essas com certeza vão cair na prova, principalmente a varicocele, porque a gente vai ver que ela vai ter um envolvimento com duas outras condições, tá? Mas em relação à hidrocele, a hidrocele é o acúmulo anormal de um líquido no interior da túnica vaginal. Lembra que a túnica vaginal ela é a penúltima camada que reveste as estruturas genitais? Então vai ter um acúmulo anormal nessa túnica vaginal. E a hidrocele ela vai acontecer quando há um desequilíbrio entre a absorção e a produção do líquido, né? A varicocele já vai ser uma dilatação, vai ser varicocele vem de varizes, tá, gente? Então vai ser uma dilatação das veias que drenam o sangue testicular, né? E isso pode acontecer justamente associado a algum defeito em relação ao refluxo venoso, né, que a gente tem. Nossa irrigação e drenagem testicular. Qual artéria vai irrigar o testículo? O nome já fala, artéria testicular. Só que essa artéria testicular, ela pode possuir um outro nome, que é a artéria espermática interna, tá? Então, ela vai dar a sua origem na aorta abdominal e ela vai seguir o caminho retroperitoneal, ou seja, vai ser atrás do peritônio em si. Ela vai entrar no canal inguinal. No canal inguinal, ela vai passar pelo funículo espermático até chegar nos testículos, tá? A gente tem a artéria deferente, que vai irrigar o ducto deferente. A gente tem a artéria cremastérica, que vai nutrir, assim, o músculo cremaster, né? Que é aquele músculo responsável por puxar e descer o testículo. E as veias principais para nossa drenagem, a gente tem a veia testicular, a gente tem o plexo pampiniforme e a veia dorsal do pênis. Gente, que nem eu havia falado, lembra que eu falei que a varicocele ela é muito importante porque vai ter duas outras condições envolvendo elas? Então, uma delas é uma coisa que a gente chama de pinçamento aórtico mesentérico, ou se não, fluxo intermitente. Esse fluxo intermitente, o que acontece? Ele vai causar uma coisa que a gente chama de síndrome da artéria mesentérica superior. Por que acontece? A veia testicular, ela vai desembocar em dois lugares diferentes. A veia testicular direita, ela vai desembocar na veia cava inferior. A veia testicular esquerda, o que ela vai acontecer? Ela vai drenar para a veia renal. Só que a veia renal, ela vai ficar, vamos supor que essa aqui é a minha aorta abdominal, essa aqui seria a minha veia renal, minha veia renal, e essa aqui é a minha artéria mesentérica. O que acontece? Tá vendo que a minha veia renal, ela tá entre a minha aorta abdominal e entre a minha veia mesentérica, na verdade, não é veia, a minha artéria mesentérica superior? Então, o que acontece? Em pessoas muito magras, ou até mesmo se acontecer alguns tratamentos, assim, vamos dizer, algum trauma, assim, a artéria mesentérica, ela pode acabar comprimindo a minha veia renal. Quando a minha artéria tá comprimindo a minha veia renal, o que acontece? Vai ter uma dificuldade para drenar o sangue, né? Aí vai acontecer a varicocele. É basicamente isso. Eu vou ler o que tá aqui, mas é basicamente isso que eu falei, tá? Ó. Esse pinçamento aórtico mesentérico, ou se não fluxo intermitente, ele vai causar uma condição que a gente chama de síndrome da artéria mesentérica superior. Que a artéria mesentérica superior, ela vai comprimir a veia renal esquerda, que fica entre a aorta, né, e a artéria mesentérica superior. O que vai acontecer? A veia renal esquerda,
quando esse espaço fica muito estreito, por exemplo, em pessoas muito magras, ou alguma anomalia anatômica, ou se não até mesmo um trauma, que eu digo assim, essa veia comprimida. Isso causa uma dificuldade no retorno venoso dos órgãos drenados por ela, incluindo esse plexo pompiniforme, né, do testículo esquerdo, causando assim uma varicocele, que vai ser a dilatação das veias que eu havia falado, né? Vai ser uma dilatação das veias que drenam o testículo. Outra coisa que a gente tem em relação à varicocele, né, que pode causar, é o acúmulo de sangue no plexo pompiniforme, tá? O que acontece? O plexo pompiniforme é um conjunto de veias que vão drenar sangue dos testículos, corretamente? Quando a veia renal esquerda é comprimida, tá vendo que uma coisa está relacionada com a outra. Quando a veia esquerda ela é comprimida, vai causar meio que um acúmulo sanguíneo no plexo pompiniforme, tá? Que não vai conseguir drenar esse sangue do plexo. Aí a gente tem outra condição que a gente chama de oligospermia, que é uma diminuição da quantidade do sêmen, tá? Então, a gente considerado pela OMS, se tiver produzindo, se tiver uma produção menor que 15 milhões de espermatozoides, mililitros de espermatozoides, é considerado uma oligospermia, que também vai ter relação com a varicocele, tá? Por isso que eu falando que a varicocele é provavelmente uma das que mais vai cair na prova. Porque qualquer relação, a varicocele ela vai aumentar a temperatura do testículo, o que vai prejudicar na espermatogênese, que tem que ser uma temperatura ideal, né? Não pode ser nem muito frio, mas também não pode ser nem muito quente. Então, além disso, pode haver também o estresse oxidativo, pode ter alterações hormonais locais. Isso vai levar a uma produção menor de espermatozoide, né? Aí resultando numa oligospermia e em alguns casos pode levar até uma infertilidade, tá? Sobre o epidídimo, eu já falei sobre ele. Trajeto do ducto deferente também. Outra coisa que vai cair na prova que o Ebert falou que vai cair é a vasectomia, ou se não, a vasectomia também pode ser chamada de deferentectomia. Por quê? Vai ser meio que um rompimento do ducto deferente, porque o ducto deferente, ele que vai levar, ele que leva o espermatozoide também, né? Então, se você, a partir do momento que você tá rompendo o ducto deferente, não tem como ele transportar o espermatozoide do testículo para a uretra. Então, isso vai acabar impedindo a ejaculação em si. A vasectomia, gente, ela pode ser reversível e irreversível. Reversível que depois é só você conectar, fazer os ductos deferentes de novo. Agora, se é irreversível, eu não lembro exatamente, mas eu acho que tem um determinado tempo para você reverter a situação. Caso não seja, se você não reverter durante esse tempo, se eu não me engano, eu acho que fica irreversível, tá? O toque retal, a gente também tem toque retal, que é um exame que faz, onde o profissional da saúde ele vai induzir o dedo indicador no reto do paciente, né? Obviamente vai ter luva, vai estar lubrificado e tudo mais, mas é para avaliar as estruturas internas da pelvis, principalmente a próstata, né? A gente faz esse toque para avaliar se não tem câncer de próstata, porque ao você fazer o toque retal, você consegue sentir as estruturas ali da próstata em si, né? Aí a próstata normalmente ela tem consistência firme, vai ter consistência elástica, uma superfície lisa, um tamanho semelhante a uma noz, bem pequenininho mesmo, tipo um carocinho assim. Aí se tiver algo a mais, aí tem que investigar o que é, né? A uretra, a gente tem as divisões da uretra, que tem a uretra pré-prostática, antes da próstata, a uretra prostática, próxima à próstata, a gente tem a uretra membranácea e a uretra esponjosa. A uretra esponjosa, obviamente, vai ficar no corpo esponjoso, né? Eu acho que pode ser chamado também de uretra peniana, que eu havia falado. A gente tem o pênis, né? Que é o órgão erétil.
é formado por 3 cilindros, tá? 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Nos corpos cavernosos vão passar a artéria profunda do pênis. A gente também vai passar a veia dorsal do pênis. E que mais? Tentando lembrar. Não, acho que por enquanto é isso, mas eu sei que a artéria ilíaca interna, ela vai irrigar o pênis através da artéria pudenta. Que a artéria pudenta, quando a gente estudar pelve e períneo, a gente vai ver que a artéria pudenta, ela vai meio que se anamostosar, meio que vai se transformar, assim, na artéria dorsal do pênis, né? Ela meio que é um ramo, vai ser essa artéria dorsal do pênis, ela meio que vai ser um ramo da artéria pudenta, tá? A gente também, que nem havia falado, tem a veia dorsal do pênis. E a gente tem o nervo dorsal do pênis, que vem do nervo pudendo também, tá? Agora, o caminho... Isso aqui é bem maneiro, tá? Maneiro que eu digo que vai ter que gravar. Mas qual que é o caminho? O caminho do sangue arterial. Primeiro vem da aorta abdominal, obviamente. A aorta que irriga tudo. Vem da artéria aorta abdominal, depois vai para a artéria ilíaca comum, da artéria ilíaca comum vai para a artéria ilíaca interna, aí vai para a artéria pudenta interna, depois vai para a artéria perineal e suas ramificações, e por último vai para a artéria dorsal do pênis, que é ela que vai irrigar a pele, ela que vai irrigar o prepúcio, ela que irriga a glande, ela que vai irrigar o pênis em si. Então vem a aorta abdominal, vem a artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca interna, vem a artéria pudenda interna, vem a artéria perineal e suas ramificações, e por fim vem a artéria dorsal do pênis, né? E também tem a artéria, não, na verdade, depois da artéria dorsal do pênis, se eu não me engano, tem a artéria profunda do pênis, né? O caminho do sangue venoso. A gente tem as veias dorsais do pênis, tanto superficial quanto profunda. Vem a veia pudenda interna, vem a veia ilíaca interna, vem a veia ilíaca comum e vem a veia cava inferior, mais pro átrio direito. É porque assim, a gente sabe que a artéria desce e a veia sobe, né? Então, vocês viram que eu comecei subindo aqui na parte das veias. Ou seja, a última veia que a gente tem é a veia dorsal do pênis. Que é um... Agora, os nervos, a gente tem o nervo pudendo, que ele vai estar inervando desde de S2 a S4, vai se ramificar em nervo dorsal do pênis, nervo perineais e nervo retal inferior, que provavelmente deve acompanhar a artéria e veia retal inferior, né? A gente tem o nervo gênito-femoral, que vai de L1 a L2, que vai inervar o músculo cremaster e parte da pele escrotal, além de atuar no reflexo cremastérico, tá? E a gente tem o nervo ilioinguinal. Sistema reprodutor masculino é isso. Só isso. Deu 33 minutos. Mas é bem chatinho. Mas quando a gente estudar o sistema reprodutor feminino, vocês vão ver que é muito mais tranquilo. E é isso. Um beijos.